dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Para quem estava com saudade, na verdade não deu nem tempo de sentir saudade, né? Estamos de volta com a nossa programação normal e hoje a gente vai falar dele, do PMI, o Índice dos Gerentes de Compras, ou Índice da Atividade Econômica dos Gerentes de Compras do Brasil. Então vamos ver aí como é que os setores se comportaram pela visão do PMI nesse mês de abril, que antecede a pesquisa mensal. A da indústria já saiu, então já dá para fazer um paralelo aqui, mas a gente vai entrar em maiores detalhes da pesquisa mensal da indústria amanhã. Hoje a gente vai ver a prévia, o que estava sendo esperado, o termômetro para tudo isso, e amanhã a gente comenta da pesquisa mensal de fato. Mas a gente vai falar também do preço do ovo. Sim, ele voltou e está passando na sua rua, porque depois daquela alta gigantesca que a gente viu acontecer no começo do ano, eu vou explicar o que mudou aí em relação aos anos anteriores, por que a alta foi mais forte, por que também a queda agora também está sendo mais sentida. Então vamos falar de preço do ovo, porque o preço do ovo chocou muita gente, desculpa o trocadilho aqui. E tem mais um assunto que choca muita gente que a gente vai falar, que é a tarifa não, né? Mas as taxas de juros do cartão de crédito. Então, bora falar de tudo isso, só que antes eu vou passar a agenda com vocês para a gente saber o que tem no radar. Hoje é super quarta, né? Não é a super heroína vestida de quarta-feira, mas sim a decisão de juros que acontece aqui nos Estados Unidos e esse é o evento mais aguardado do dia. Mas vamos ver o que mais temos aqui na nossa agenda. Saíram as encomendas à indústria de março na Alemanha, logo de manhã cedinho, 3 horas da manhã, horário do Brasil. 6 horas na zona do euro, saíram as vendas no varejo de março, então aqui medição da zona do euro como um todo. Teve balanço da Disney antes da abertura nos Estados Unidos e aqui, como já falei, produção industrial foi conhecida às 9 da manhã. Às 11 nos Estados Unidos, aquele velho conhecido nosso, né? Estoques de petróleo, gasolina, destilados e a taxa da utilização das refinarias na semana até dia 2 de maio, então até a semana passada aí, como é que ficaram todos esses estoques. Esse dado tem sido acompanhado até um pouco mais de perto por conta de todas as movimentações que a gente tem visto da OPEP, do preço do petróleo de forma geral. Então a gente está acompanhando mais de perto aí esses dados que saíram agorinha às 11 horas da manhã nos Estados Unidos, mas não para por aí. Porque à tarde a gente tem bastante coisa na agenda também. Lá nos Estados Unidos vai ter decisão de política monetária. E como vocês sabem, a decisão de política monetária lá sai durante a tarde, sai até um pouco mais cedo. Só que a expectativa, ela já é meio dada, né? Ela já está meio pautada. O que todo mundo está esperando? O que vem depois? Então vamos passar aí na agenda para o pessoal de casa acompanhar, porque o que vem depois? A coletiva de imprensa do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed. Então, às 15h30, está todo mundo esperando para ver o que o Jerome Powell vai falar. E não a decisão de política monetária em si. As pessoas querem saber o que o Jerome Powell vai sinalizar daqui para frente, qual leitura que ele vai fazer da análise ali, né, leitura da situação dos Estados Unidos. Então, é isso que o mercado busca quando a gente fala de super quarta, que é o mesmo que acontece aqui no Copom. O Copom ele já está meio dado, né? Já sabe que vai ter alta da Selic, infelizmente, mas vai ter alta da Selic. E aí o que o mercado quer saber? Quer saber ali o que vai ser sinalizado, o que vai sair no comunicado depois das 6h30. Então 6h30 ali por volta, né? Normalmente a gente tem a decisão e o comunicado que sai em seguida, que é a sinalização para as próximas reuniões, o que ficou decidido ali. Então é isso que o mercado está buscando nessas duas decisões, mas claro que a decisão de juros é extremamente importante. Além disso, a gente tem índice de commodities do Brasil, o ICBR, e a balança comercial de abril às 15 horas. Então, um dia que vai, no final das contas, o que vai roubar a atenção aqui, por mais que a gente tenha produção industrial hoje, o que deve roubar a atenção é a decisão de política monetária aqui, no caso do Brasil, e nos Estados Unidos de forma global. Balanço do Bradesco é conhecido depois do fechamento, então dando sequência ali aqueles balanços corporativos, resultados de empresas aqui no Brasil. A gente tem balanço do Bradesco, bastante aguardado, o setor financeiro aí está bastante volátil nesses últimos tempos, porque agora a gente entra também na parte dos balanços corporativos do setor financeiro. Então o Bradesco divulga resultado hoje, mas tem mais gente divulgando o resultado. Vamos passar aí para a próxima página, porque a gente tem ainda
Na Itália, Telecom, Unicredit, aqui no Brasil, o balanço da Redditor sendo conhecido, e no Japão também tem ata de política monetária, não decisão em si, mas a ata. E além disso, ao longo do dia, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, vai falar ali num painel da Câmara. Então isso também pode ganhar um pouco de atenção justamente por conta da tensão comercial entre a China e os Estados Unidos, que agora parece que deu uma trégua, mas que às vezes, né, um pronunciamento aqui, uma fala ali, muda completamente o humor do mercado. Mas estrelas hoje do dia, política monetária aqui e nos Estados Unidos. Mas vamos conversar lá com a nossa redação, vamos para lá, porque Diego já está esperando para receber o bom dia de vocês, saber de onde vocês estão falando, dar o bom dia dele e contar para a gente como é que fechou o mercado hoje. Bom dia, hoje não, né? Pelo amor de Deus, ontem. Bom dia, Diego, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para o André Bolzan, nosso telespectador fiel, falando diretamente de Diadema. Bom dia para nossa querida Maria Helena, nossa telespectadora fiel. Bom dia para o Ricardo, corintiano sofredor que nem eu. Bom dia para o Rafael. Bom dia para a Cleonice. Enfim, bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Falando de Bolsa e Corinthians, aliás, tem um denominador comum, que é o empate, né? Só que a diferença é no placar, no caso. O Corinthians ficou no 1-1 ontem e a Bolsa praticamente no 0-0. Na contramão do exterior, o Ibovespa fechou a terça-feira com uma levíssima alta de 0,02%, aos 133.515,82 pontos. O desempenho da Bolsa no dia de ontem tem 3 principais motivos. A preparação dos agentes para a Super Quarta, que é hoje, né, que é a quarta-feira, onde os juros são decididos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A recuperação de 2 dos nossos pesos pesados da Bolsa, né? A Vale fechou o dia com uma leve alta de 0,08% e a Petrobras valorizou 1,65%. E por último, mas só que não menos importante, o PMI do Brasil, que contraiu em abril por uma demanda fraca. Só que esse assunto a gente vai trazer em detalhes, ó o spoiler aqui do programa, para vocês daqui a pouco. Pela primeira vez em um tempinho o dólar subiu. A divisa estadunidense subiu 0,37%, cotado a R$ 5,71, só que longe da máxima do dia. No exterior, o dia foi bem badalado, só que como o nosso tempo aqui é curto e os temas são muitos, vou só falar para vocês o desempenho das bolsas dos Estados Unidos. Dia triste na terra do Laranjinha. O Dow Jones caiu 0,95% ontem, o S&P 500 recuou 0,77% e o Nasdaq desvalorizou 0,87%. Quanta tristeza para um dia tão movimentado, né, Débora? Conta pra gente. Pois é, a gente teve até um movimento aqui que conseguiu se descolar de Nova York, né? A gente teve um dia bem ruim lá em Nova York, um dia de quedas até mais bruscas lá nos Estados Unidos, mas esse pessimismo ele não chega aqui da mesma forma. A gente conseguiu se desvencilhar disso justamente por conta do petróleo, que eu estava falando agorinha, né, que a gente está acompanhando mais de perto. O petróleo está com um preço muito volátil, caiu por várias sessões seguidas. Tem ali todo um entrave ou não da OPEP, né, que resolveu aumentar a produção, mas não se sabe até quando eles vão manter essa produção aumentada. Então tem todas essas questões no Oriente Médio também, mexendo agora com o preço de petróleo, e por isso até que ele subiu, né? A tensão ali voltando e acirrando, tanto na Rússia quanto no Oriente Médio, fizeram com que os preços do petróleo voltassem a subir ontem. E isso que levou a Bolsa a desvencilhar do movimento de Nova York. Porque se a gente tivesse só a influência de Nova York, a gente ia ter caído também. Mas como a gente tem um peso grande de ações ligadas ao petróleo, foram elas que foram o brilho do Ibovespa, elas que levaram o Ibovespa ali para cima ontem. Claro que teve a TIM, que teve uma alta de 6%, mas depois da TIM, todas elas eram de petróleo, gás e energia. Até a Petrobras, que vinha sofrendo bastante nos últimos dias, acabou dando um respiro e conseguiu subir ontem por conta do preço do petróleo, que voltou a subir também. Então, a nossa bolsa ela é puxada de novo pelo setor de commodities, mesmo a gente tendo ali no horizonte a decisão de juros, que acaba tendo, né, um efeito de diminuição do apetite pelo risco, porque está todo mundo esperando que a Selic vai subir. E se a Selic subir mesmo, né, a gente vai ter mais aí uma comparação, uma base de comparação mais alta para os ativos de risco e para a produção no lado real também. Então, o mercado ele tinha tudo ali para ir para o negativo, só que ele fica andando de lado ali quase que nem um siri,
porque a gente tem esse impulso vindo do petróleo. Então, quem puxou a nossa bolsa ontem para o terreno positivo aí foram as empresas PetroRio, a Brava, a Petrobras, enfim, todas ligadas à energia, petróleo, óleo e gás. Então, esse é o resumo da história e por isso que a gente consegue, né, fugir desse movimento ruim que a gente viu acontecendo no exterior por várias questões, inclusive também depois de um ajuste forte que a gente teve na segunda-feira na Bolsa Brasileira, que não teve programa ontem, mas a Bolsa na segunda acabou fechando com uma queda por conta de todas as altas consecutivas que a gente viu acontecer aí nos últimos dias. Então é normal que esse ajuste aconteça, a gente estava ali sempre ultrapassando 135 mil pontos, então isso é até um patamar meio psicológico, acontece mesmo essa volta. Mas aqui a gente teve esse impulso vindo aí do setor de petróleo. Agora, falando de PMI, né, que o Diego contou pra gente que o PMI caiu, o PMI contraiu, o PMI, só para vocês estarem aqui na mesma página, todo mundo que está assistindo, é o índice de atividade, né, do índice de gerente de compras de atividade, aí depende do setor. Índice de gerente de compras da atividade do setor industrial, índice de gerente de compras de atividade do setor de serviços e o composto que acaba sendo uma mistura dos dois. E o que aconteceu com o nosso PMI, com o nosso índice de gerente de compras? Ele acabou mostrando uma coisa que eu venho falando aqui para vocês, quando sai pesquisa de sentimento do consumidor, quando sai pesquisa de sentimento do varejo ou dos serviços, ou até mesmo da indústria, que acabou tendo um comportamento um pouquinho menos pior, eu diria, do que os outros, mas aqui o que eu vejo no PMI e o que aconteceu no PMI também. Eu vou chamar de PMI porque é o apelido do índice de gerente de compras para não ter que ficar falando isso toda vez, né? É um nomezão, é um palavrão. Então eu vou diminuir para PMI, tá em inglês, mas não tem jeito. Então, o que aconteceu com o PMI do Brasil? Ele acabou contraindo. Então vamos ver aqui o gráfico para vocês acompanharem comigo de forma visual aqui o que eu estou falando. Em abril do ano passado, o PMI industrial estava em 55,9 pontos. O PMI composto, que é a composição dos dois, estava em 54,8 e o PMI de serviços em 53,7. O que será que aconteceu do começo do ano passado para cá que fez o PMI ter esse comportamento de queda tão brusco, uma leve recuperação e agora uma queda brusca de novo? O que será que está acontecendo aqui no Brasil? Desafio vocês a deixar aí no chat o que vocês acham que aconteceu no Brasil do meio do ano para cá, para que os índices da atividade dos gerentes de compras tivessem esse comportamento, tá? E eu já vou contar aqui para vocês, para não causar mistério, porque afinal ninguém aqui é da turma do Scooby-Doo para ficar resolvendo enigma. Então vamos lá. A gente teve, né, do meio do ano para cá, começo da influência da expectativa dos impactos que a gente ia ter da taxa de juros na atividade econômica. Então, o que se espera? Né? Que é com a taxa de juros mais alta, e a gente tem decisão hoje, então é um ponto importantíssimo para a gente falar, que com a taxa de juros mais alta, o Brasil ia começar a desacelerar. Isso não é novidade para ninguém. E o índice dos gerentes de compra mostra justamente isso. Por quê? A gente estava lá acima dos 55 pontos, né? 54, enfim. No caso industrial, acima dos 55, quase em 55 no composto e 53 pontos no PMI de serviços. O que isso conta para a gente? O PMI ele é medido da seguinte forma. Se você tem a linha de 50, né? Então se você está acima dessa linha, na verdade, a atividade está expandindo. E essa atividade ela pode estar expandindo num ritmo mais acelerado, se o PMI continua subindo, ou num ritmo mais lento, se ele começa a diminuir. Só que aqui ele ainda está no patamar de 50, então ainda é uma expansão econômica. Se a atividade cai para o patamar abaixo de 50, isso mostra que aquela atividade está contraindo, então ela começou a andar para trás, segundo o termômetro, que aqui é o PMI. Ele é sempre lido como um termômetro, porque ele traz expectativas, ele traz ali uma medição antes da pesquisa mensal mesmo. Então, se você começa a ter um PMI abaixo de 50, isso mostra que aquela atividade está contraindo com o tempo. Ela pode estar contraindo de forma mais aprofundada, então aprofundando mais rápido a contração, ou aprofundando de uma forma mais lenta, até tentando ensaiar uma recuperação. Então, é assim que a gente lê o PMI. E o 50 está no 0 a 0, nem está expandindo e nem está contraindo. Então, o PMI mostra isso para a gente. Se a gente tem um PMI bastante acima de 50,
ele está contando para a gente que aquela atividade está expandindo e num ritmo até mais acelerado. E aí, por conta da taxa de juros que começa a ter esse efeito de possibilidade de desaceleração, de uma demanda futura pior, o PMI começa a desacelerar, principalmente ali de outubro para frente. Ele tem ali seus sobressaltos, mas de outubro para frente, todos os PMIs caem. Porque a gente começa a ver o efeito, inclusive, mais brusco da taxa de juros. A taxa de juros normalmente leva um tempo para surtir efeito. Não é tão imediato assim. Só que como a gente mexe com expectativas, quando a gente sobe juros, a expectativa para o futuro ela não estava tão positiva. E a gente vê isso também no cenário ali das expectativas econômicas, dos sentimentos econômicos. Então, se a expectativa para o futuro não é boa, por que é que eu vou produzir agora? Se eu posso ganhar 14,25 e possivelmente 14,75 numa Selic, por que é que eu vou produzir, contratar mais gente, correr risco, se eu posso e ainda não ter lucro acima disso, se eu não tenho expectativa que vai melhorar a economia, que vai ter demanda para isso? Então você começa a desacelerar a economia e, de fato, você começa a ter menos expectativa de demanda e mesmo menos demanda de fato. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque cai salário, porque aumenta desemprego, porque o investimento começa a desacelerar, né? Então, você para de ter ali um aumento da capacidade produtiva e tudo isso. Só que tem outro fator aqui aparecendo no PMI que também já é conhecido nosso, que já apareceram aí em outros momentos, que é a inflação, principalmente de itens essenciais. O que são itens essenciais? A gente está falando de aluguel, a gente está falando de alimentos, a gente está falando agora dos remédios. Então, se você começa a ter uma alta nesses preços, que consome boa parte da renda, principalmente das rendas mais baixas, isso vai ter efeito também na expectativa da demanda. Por quê? As pessoas elas vão gastar mais com bens essenciais, você espera que elas vão gastar mais com bens essenciais, então você também espera que no futuro talvez não tenha demanda para todos os setores. Então o varejo começa a responder, a gente começa a ter a indústria respondendo com uma produção menor, para não criar estoque, que foi o que a gente viu acontecer nas primeiras pesquisas do ano, que a indústria ficava também andando de lado, o varejo andando de lado, e os serviços também, de certa forma. Porque se você não consegue ali gastar com o essencial, como é que você vai consumir lazer? Como é que você vai ter dinheiro para comprar uma coisinha ou para ir, né, às vezes diminui o ritmo, então, num orçamento mais apertado, talvez eu faça manicure menos vezes do que eu faria antes, talvez eu postergue o meu corte de cabelo, talvez eu não chame o encanador agora que eu estou precisando porque eu vou dar uma segurada nas contas. Então a gente começa a ter, né, esses pontos acontecendo. Se a gente não está falando de serviços para a família, talvez as empresas também consumam menos serviços, aí serviços técnicos, outros tipos de serviço, porque eles também estão pondo o pé no freio. Então a gente começa a ver esse setor urbano respondendo de uma forma mais rápida. E é isso que o PMI está mostrando para a gente. Vamos colocar aqui na tela de novo, porque aí nesse mês agora de abril, né, a gente está olhando para abril, o PMI industrial cai para 50,3, então ele está bem ali no limite de nem contrair nem expandir. A indústria estaria andando de lado, segundo o termômetro do PMI, prevendo que em abril provavelmente a indústria ande de lado em relação a março. A gente tem o PMI de serviços caindo para contração até de uma forma brusca, para 48,9, mostrando uma contração do setor de serviços. E muito pelo que eu estava contando aqui, né, o comércio é um setor de serviço, a gente não pode esquecer disso, apesar da gente ler ele separadamente, ele é uma atividade de serviço. Então as pessoas vão consumir menos nos comércio, vão gastar menos no varejo, porque a renda também está ficando mais comprometida com bens essenciais, porque está ficando mais difícil conseguir crédito com a taxa de juros mais alta e porque começa a ter um medo de você não ter aquela renda por mais tempo. Então, isso começa a afetar também o setor de serviços e o PMI já está mostrando isso. E o composto, que seria a atividade como um todo, acaba caindo junto, principalmente com esse aprofundamento dos serviços, já que a gente está falando de uma composição dos dois. Comparando aqui mês passado e ano passado, a gente vê isso com muita... deixa de forma mais tangível, porque aqui no gráfico já dá para ver esse comportamento. Mas quando a gente olha a queda em relação ao ano passado, a queda em relação ao mês passado, isso fica muito mais visível. E a queda foi muito brusca esse mês. Foi mais brusca do que a gente viu no mês passado. Então vamos passar aí para o próximo gráfico, só para o pessoal em casa entender do que eu estou falando aí. Porque a queda em relação ao ano anterior foi de 5,40 no caso do PMI composto, 5,40 pontos, então variou 5,40 pontos em relação a abril do ano passado, 5,60 em relação negativa, que está de queda mesmo, em relação ao PMI do ano passado na indústria
e 4,80 em relação ao PMI de serviços no ano passado. Agora, quando a gente olha para o mês passado, que já tinha sido ali só quase de um respiro, né, de uma leve recuperação, o PMI composto caiu 3,20, o industrial 1,5 e o de serviços 3,60. Então não tem como falar, né, que essa taxa de juros ela não vai mexer com ela vai mexer com muita coisa, ela vai desacelerar a economia e a ideia é justamente essa. É que desacelere a economia, que a economia comece a desacelerar. E tem um monte de economistas comemorando essa desaceleração. Eu não consigo entender. Aí eu vou evocar a Maria da Conceição Tavares aqui mais uma vez. Eu não consigo entender economistas comemorando taxa de desaceleração de economia. Isso, para mim, é coisa de tecnocrata que só olha para a planilha. A inflação que a gente tem não está acelerando por conta de aceleração econômica ou de ritmo de crescimento mais elevado. Se fosse justamente por isso, a gente já teria tido arrefecimento na inflação. E a gente não teve. A inflação continua subindo, porque o que está pesando na inflação não tem ligação nenhuma com a taxa de juros. Mas na visão do mercado, na visão mais ortodoxa, o único remédio que se tem para combater a inflação é subir juros. Nada mais ali é remédio para a inflação. Aí é o que a gente sempre fala, né? Você está com a dor de cabeça, você corta a cabeça, você resolve a dor de cabeça. Mas você resolveu o problema de fato? Não, você cortou a cabeça fora. Então não é assim que tem que se olhar a inflação, não tem só uma forma de combate. Mas na visão hegemônica e na visão mais discutida, sim, é essa a única razão. E por isso que a gente continua vendo essa alta dos juros sem parar. E até alguém no chat perguntou, quando vai parar? Provavelmente esse ano nós temos mais uma reunião agora com possível alta e mais uma com possível alta. Aí deve parar. Mas a que ponto chegamos, né? Que taxa real chegamos, que hoje já está em mais de 8%, para não conseguir controlar a inflação de fato, né, de uma forma mais efetiva e nem ter ali o efeito que gostaria de ter, mas desacelerando a economia e cortando a cabeça da pessoa que estava com dor de cabeça. Agora eu vou para a redação de novo, para ver se tem dúvida do chat, para ver se vocês trouxeram alguma coisa aí para a gente responder. Então eu vou passar para o Diego, porque a gente tem um assunto que tem tudo a ver com isso, e aí a gente já vai comentar. Débora, o chat aqui ele está praticamente unânime na rejeição à alta da taxa Selic. Agora, eu vi um comentário bem interessante aqui por parte do Márcio Ângelo. Eu queria fazer um breve comentário em cima dele, que ele disse o seguinte, né? Foda esse lance da expectativa, como se a economia estivesse ruim. Isso me lembrou algo que você direto fala para mim, Débora, quando a gente está conversando aqui na redação, trocando ideia, em como que essas expectativas geradas pelo mercado financeiro acabam atrapalhando muito, né, dificultando uma análise mais sóbria de resultados, de índice e tudo mais, né? Porque como o mercado financeiro, por exemplo, projeta um lucro de 10 bilhões, por exemplo, para uma empresa, mas só que essa empresa apresenta um resultado de 8 bilhões, o mercado acaba se frustrando e acaba tendo uma reação muito negativa, porque ele entende como se tivesse perdido, na verdade, 2 bilhões. E isso é horrível, na verdade, para a gente entender sobre o cenário macroeconômico, sobre o que está acontecendo no nosso país e fazer uma avaliação mais sóbria, mais sólida desses resultados e desses índices, né? Mas, enfim, feito esse breve comentário, eu gostaria já de puxar o gancho para nosso próximo tema, que vai ser estatísticas de crédito, né? Aqui mesmo na redação hoje, você tinha me perguntado se eu tinha algum medo na minha vida. E, Débora, eu tenho muitos medos, mas só que o maior deles é me endividar no cartão de crédito. A gente já sabe, por exemplo, que o rotativo do cartão de crédito é, de longe, a dívida mais cara do Brasil. Só que parece que não cansa de superar, não. Em março, os juros médios dessa modalidade subiram 2,5 pontos percentuais e alcançaram impressionantes 445% ao ano, como está mostrando aí na nossa manchete. Isso tudo de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. Aí, para mim, particularmente, fica a eterna questão, né? Essas taxas de juros são altas por conta da alta inadimplência ou a inadimplência é alta por conta das altas taxas de juros? Débora? Olha, essa é a pergunta tipo da Tostines, né? Da bolachinha. É fresquinho porque, enfim... E aí parece que é uma coisa sem resposta. Ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essas perguntas aí que parecem que não tem resposta. Mas no caso da taxa de juros, por mais que as pessoas falam que a taxa de... Algumas pessoas falem, né, que a taxa de juros é alta porque o brasileiro é inadimplente, na verdade é o contrário. O brasileiro é inadimplente porque a taxa de juros é muito alta. Principalmente quando a gente olha esses números de cartão de crédito que, vamos combinar,
né, 445% ao ano, não é uma dívida pagável, né? Você não precisa fazer um doutorado em matemática para entender que isso não é pagável. Se você jogar numa planilha, você já vai conseguir ver ali quanto essa dívida cresce. Ainda com ressalvas aqui, porque o rotativo você só fica um mês, mas a gente anualiza ela para poder comparar com as outras que são anualizadas também. Então você não fica 12 meses no rotativo, mas um mês já é suficiente para fazer estrago. E a alternativa que se tem ao rotativo, que é o parcelamento do cartão, ainda assim é muito alta, fica ali orbitando na média quase 200%. Aqui a gente está falando de média, gente, a gente está falando da taxa mais alta. A taxa mais alta vai lá para a casa dos 1000%, no caso do rotativo, no caso do cartão de crédito vai lá para cima também. Então a gente nem está falando aqui das taxas máximas, a gente está falando da média, né? Então tem que entender que tem taxa para cima disso, tem que entender que tem taxa para baixo disso. Mas o rotativo sim, continua e Diego, você está com toda a razão de ter medo de se endividar no cartão, porque vira uma bola de neve. E aí a gente começa a entender, porque as taxas elas variaram bastante esse mês, elas já tinham variado nos meses anteriores, desde o começo do ano a gente começa a ver algumas taxas subindo, né? Exceto ali o cheque especial que caiu um pouquinho, né? Caiu 8 pontos percentuais, mas continua em 134%. E o consignado que teve uma variação em relação ao mês passado de 1,6 ponto percentual, o restante subiu tudo, né? Então, o veículos também caiu um pouquinho, mas meio ponto percentual em relação ao mês passado. A gente viu o rotativo subindo bastante, 2,5%, 2,5 pontos percentual. O crédito pessoal consignado total aqui, na verdade o que caiu foi o não consignado, né? O consignado subiu meio ponto aqui também. Então, a gente vê, né, as taxas de juros ficando mais caras. E por que as taxas de juros estão ficando mais caras? Porque a taxa básica de juros está ficando mais cara. Quando a gente entende que a Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil, a gente consegue entender esse tipo de coisa. Por que as taxas estão aumentando? Porque a base está aumentando. Só que nada justifica, né, a não ser a concentração bancária do Brasil, isso justifica, isso ajuda a entender, né, uma taxa de 445% ao ano. Isso não é na média, tá? Isso não é justificável, isso torna a dívida impagável. Você não vai conseguir pagar uma dívida de 445% ao ano e aí vamos dar aquele benefício. Não, é só um mês. Aí depois você vai lá para 200% ao ano. Mesmo assim, gente, 200% ao ano deixa a dívida impagável. Então a gente tem uma concentração bancária, a gente tem um sistema, né, uma taxa de juros que também coloca, né, uma base muito alta já e um sistema bancário que permite que a gente tenha essas taxas exorbitantes aqui no Brasil. E aí a dívida vai virando uma bola de neve, vai se tornando impagável e o brasileiro fica inadimplente. Então o brasileiro é inadimplente porque a taxa de juros é alta e não o contrário. Porque a inadimplência do brasileiro não é tão alta, a não ser no cartão de crédito quando a gente olha, e mesmo assim as taxas são altas até no que tem garantia, até no consignado, até no financiamento de veículos. Então a gente tem, né, esse cenário aqui no Brasil, triste cenário, o ovo ficou para amanhã, mas a gente não vai deixar de falar dele, ele vai passar na sua rua de novo e amanhã a gente conta aí por que o ovo caiu e por que isso não tem nada a ver com os juros. Então eu vou explicar para vocês amanhã, que era o ponto que eu queria chegar, mas não deu tempo. Então agora, antes de passar para o rolê, eu vou pedir para vocês se inscreverem em iclmercado.com.br para garantir o ingresso na aula do GCE. Então não esqueçam aí de participar dessa aula, não fiquem de fora dessa. iclmercado.com.br para assistir uma aula excelente e gratuita. Então, para isso, você só precisa se inscrever e deixar ali o seu e-mail até para ser avisado no momento que a aula começar, não esquecer mesmo. E aí vocês vão ver a aula do GCE, por que as elites odeiam o povo brasileiro. Um tema super contemporâneo, né? Por mais que seja um tema que se arraste por muitos anos aqui no Brasil. Então vai ter essa discussão de excelente qualidade, uma aula magna e gratuita para vocês assistirem de casa. E agora vocês ficam com o Rolê CL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar. E eu volto amanhã para te contar o que aconteceu com a produção industrial, se teve alguma novidade na tarifa fatal, por que o preço do ovo está caindo e todos esses assuntos que mexem com a sua vida, com o seu bolso e com seus investimentos, se você tiver. Um beijão e até amanhã, pessoal. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei
a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL